Boa noite. Levíticos 26. Para quem fez Casados para Sempre, não é Levíticos 26:10. Gente, como que se vê esse texto no Casados para Sempre? 10 dentre vós perseguirão a 100, 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão diante de vós, a espada diante de vós. Né? A gente falava isso o tempo todo, quase toda a aula do Casados para Sempre é esse texto, né? Bom e gostoso. Quem fez Casados para Sempre aí? Bom, né? Levítico 26:14. Diz assim: mas se não me ouvirem, não cumprirem todos os meus mandamentos, e se rejeitarem os meus estatutos, e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, eu lhes farei isto: trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com uma colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E se ainda não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e fareis com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará a sua colheita, nem e as árvores da terra não darão o seu fruto. Amém? Não amém a isso, né? Que assim não seja. Mas essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos fale. Eu quero falar sobre um princípio, sobre obediência. E escolhi falar e ler aqui, né, ler com você iniciando o trecho de Levíticos que fala sobre desobediência. Apesar de que o nosso assunto principal vai ser a obediência. Queridos, os cristãos, eles têm uma ideia que a espiritualidade, ela é mágica. Ela é, sabe? Se eu levar alguma mãozada na minha cabeça, tudo na minha vida muda. A imposição de mãos é um princípio bíblico poderoso. Mas a grande realidade é que muitos ensinamentos cristãos têm sido trazidos como passes de mágica, como coisas que, no estalar de dedos, em algum movimento que você faz, a coisa muda. Mas a grande realidade é que Deus ele sempre projetou um povo que aprendesse os benefícios da obediência. Para quem obedece, já tem resultado certo. Tem coisa que você não vai tirar da sua vida, nem vai ver mudar na sua vida, a menos que você obedeça. Você pode orar, fazer jejum, fazer qualquer tipo de prática devocional, mas a menos que você opte, a menos que você comece a obedecer a Deus, princípios que você talvez está jogando para fora da sua vida, colocando como último, como não prioritário, como não importante, como algo que você está até ignorando. Se você não aprender a obedecer, simplesmente a sua vida vai girar, girar, girar e você vai andar no mesmo lugar. A grande realidade é que pessoas não compreendem o benefício da obediência, dos mandamentos de Deus. Quando Deus ele compôs os seus mandamentos, nós vamos falar dessa beleza de Deus organizar ações e falar assim: toma, meu filho, pratique isso aqui, seja assim, se torne isso. Como é maravilhoso, o Senhor não está impondo sobre nós, quando Ele nos dá mandamentos, regras. Ele está colocando sobre nós a beleza da sua pessoa. Eu quero te mostrar hoje o belo de seguir a palavra de Deus, o belo de obedecer a Deus, de como é maravilhoso, talvez você não entenda, mas seguindo as palavras do pai lá de Provérbios, instruindo seu filho, ele falou: veste como um colar,
Coloque como um colar, como um adorno, os mandamentos do Senhor. São belas as palavras do nosso Deus. A sua palavra é bonita, linda, e nos faz ficar mais lindos, como diz a canção. Amém? O que a gente precisa compreender aqui? Antes de falar do texto, antes de falar da aplicação desse texto, nós precisamos viajar um pouquinho e pensar uma coisa. O que Deus planejou antes do pecado? É interessante que antes do pecado, estava tudo no seu lugar. Gente, ou coisa maravilhosa, ou coisa bela, ou coisa, literalmente, aqui como eu coloquei, tudo funcionava de forma perfeita. Estava tudo tão alinhado, estava tudo na criação funcional. Estava tudo bom, estava tudo no seu devido lugar. Não tinha nada que estava disfuncional, que estava desproporcional. Os relacionamentos estavam alinhados, o homem estava perfeito, plenamente, ainda assim. Você sabe que o pecado entra, nós não sabemos se Adão e Eva tiveram outros filhos, né, lá no jardim, mas nós sabemos que existia o pleno casamento de Adão e Eva, pelo menos esse relacionamento, e o relacionamento deles com Deus, estava tudo no seu devido lugar, e tudo funcional. Nós éramos por natureza, como estou falando como raça humana, nós éramos por natureza, era natural em nós, assim como a mangueira da manga, a abacateira da abacate, assim como as árvores produzem dos seus frutos, era natural em nós produzir aquilo que agrada o Senhor. Nós éramos por natureza agradáveis a Ele, e tudo isso vai se perder. Por quê? Porque o pecado vai entrar. Agora, se não fosse assim, se tudo não tivesse no seu devido lugar, em plena funcionalidade, Deus não teria falado em Gênesis 1:31. Deus viu tudo que havia feito e era muito bom. Deus viu tudo que tinha sido feito e ele chamou de muito. Você tem noção de que Deus é quem faz, ele volta, dá uma análise na sua obra e declara: tudo muito bom. É aqui, é esse o lugar que nós deveríamos estar. Tudo estaria muito bom agora. Estaria tudo. Você não teria chorado lágrimas, maldições você não teria que trabalhar para vencer, pecados muito menos, enfermidades do nosso corpo, debilidades que nós vamos sentindo com o passar do tempo. Tudo isso estaria totalmente, nós estaríamos totalmente livres disso e tudo Deus estaria olhando e falando: está muito bom. É óbvio que se Deus olhou nesse tempo e chamou de muito bom, se ele vê o nosso tempo, ele olha e fala: está nada bom. Eu estava conversando hoje, depois do nosso momento ali, da imersão, falei com uma pessoa o seguinte: o termo religião é uma ideia de que o homem se liga a Deus. São ações do homem tentando religar esse abismo entre Deus e ele. Por que o evangelho, para mim, ele não se compara a isso? Por que o evangelho foge a essa regra? Por que o evangelho é maior do que uma religião para mim? Porque não é o homem tentando dar um jeito de chegar a Deus. É Deus vindo-se a chegar ao homem. O evangelho é Deus dando ao homem o que religa eles dois. É Deus religando o relacionamento com o homem, não é o homem religando o relacionamento com Deus. Você não tomou iniciativa nesse amor. Você não foi à cruz, você não desceu ao inferno, você não venceu tudo, você não desfez todo nível de cativeiro, você não subiu ao céu e se glorificou, você não foi lá e derramou a promessa do Pai, você não foi lá e fundou a igreja, não foi você. Você não tem mérito nisso, você recebeu de graça. Deus veio atrás de nós. Você está empolgado com isso? Não. Agora, antes de tudo, antes do pecado, existia o belo, existia o funcional, existia o pleno. Após o pecado, tudo se tornou o contrário. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5,12 que, portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado veio a morte. E a morte também passou a toda a humanidade. Por quê? Porque todos pecaram. Ele falou: a partir de hoje o ciclo é esse. Depois de Adão, depois da abertura do pecado, o ciclo é esse. Todos pecam, todos morrem, porque pecam, morrem. E porque morrem, pecam. Porque morreram espiritualmente, porque se desligaram. A palavra morte entendida como desligamento.
como essa ruptura. E agora o que você tem? Se o homem rompe com aquilo que fez o homem sua imagem, se o homem rompe com aquilo que fez tudo muito bom, se o homem rompe com isso, meu irmão, o que esperar depois disso? Se a beleza do Criador estava na criatura, estava na criação, estava em tudo, como é que agora a gente pode continuar operando? Eu não preciso nem falar, mas vou falar, só para você entender, tudo passa a operar de modo imperfeito. O contrário disso, contrário de perfeição. Toda a criação passa a não mais cumprir cumprir plenamente o que Deus estabeleceu. Se Deus colocou tudo para ser de uma determinada forma, tudo começa a seguir outra regra. Tudo começa a seguir outra coisa. Tudo começa a ser para outro fim. É daí que nós passamos a ressignificar relacionamento. É daí que o homem passa a criar religiões para obter favores de Deus. Acabamos de ler um texto sobre favor e vamos entender isso depois. Mas é daí que o homem pensa, eu não quero Deus, eu não quero um relacionamento de amor com Deus. Fala sério, a maioria de nós não foi a Deus por um amor, porque você estava tomado de paixão e de repente você decidiu ir, você decidiu se chegar, e você decidiu ter uma relação íntima. Não, não foi isso. A maioria de nós recebeu a convicção de pecado muito depois do que a gente chamou de conversão. É sinistro. A gente não entende que a gente desagrada a Deus, a gente não entende que a gente vai a Deus, porque Deus tem. Olha o que Ele tem conosco. Ele tem uma inimizade, da qual Ele tomou a iniciativa de fazer as pazes, e Ele vem atrás de você falando, você é um inimigo meu, só que eu não te quero como meu inimigo. Você é herdeiro da minha ira. Você entesoura, como diz Romanos 2, você está guardando ira para o dia da ira, porque, paz, por mais que o homem prove algum peso do pecado e das suas desobediências aqui, a Bíblia diz que ainda estamos colocando no tesouro, estamos guardando ira para o dia da ira. E Deus sabe disso, Ele vem e impede isso, falando, Cadu, eu não quero com você derramar sobre você minha ira, eu quero com você viver um relacionamento de amor, então eu estou vindo atrás de você. E o Senhor faz isso de vez em quando na tua vida, tentando resgatar você. A Bíblia diz que Ele tem um longo ânimo com você, uma paciência, porque Ele não quer que você se perca. Meu irmão, para de dar chance para o azar, hein? Nós temos agora o pecado, que afeta mais do que a moral. Se você não escrever isso no seu caderno, coloca no teu coração agora o que eu vou falar. O pecado, ele afeta mais do que a moral. Sabe o que ele faz? Ele lhe rouba a vida. Pegou? Pecado é igual falta de vitalidade. É igual ausência de vida. Se pelo pecado vem a morte passou a todos os homens, porque todos pecam. Então o pecado ele vai roubando vida. João 10, a partir do 7 você conhece. Acompanhe comigo essa leitura. Você vai falar, pastor, não conheço não. Claro que conhece. Olha aí. Então Jesus lhe disse, mais uma vez, em verdade lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões. Presta atenção nisso aqui. Salteadores. Ele está falando de falsos mestres. Está falando de enganadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Texto que eu citei sobre a liberdade. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Que lindo isso. A liberdade, o acesso livre. Aí entra o texto que você conhece. Olha aí, ele aí. Note que não tem diabo ali, né? Tem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em glória a Deus. Agora, o que pensar desse texto? Jesus está falando o seguinte: quem prega falsamente, quem deturpa o que obedecer, quem entrega o que Deus não mandou, quem rouba, são ladrões, ele chama de ladrões de vida. Por quê? Porque esse ladrão, ele vai às pessoas e saqueia, rouba, mata, destrói, através do que ensina. Você está aí, irmão?
Ele falou que muitos vieram antes dele para tentar apacentar o rebanho. E como que esses se portaram? Tentando roubar o rebanho, tentando destruir. Ele vai dizer que o mercenário, quando ele vê o perigo, ele foge, porque ele não ama as ovelhas. O mercenário não está nem aí, ele usufrui das coisas. E eu não só estou falando de pastores, eu estou falando de toda e qualquer coisa que vem com a ideia de deturpar o que você deveria obedecer. Então, depois do pecado, nós ficamos fadados a isso. Jesus tem vida, e não é vida em proporções pequenas, é vida em abundância. É a coisa que transborda, é uma coisa que excede tudo que se possa comparar, mas existe outro. Existe a coisa que é contrária a isso, que é o ladrão. E ele vem, ele destrói, ele rouba, ele mata. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, eu não sei se tem algum tipo de ladrão, alguma coisa que está roubando de você, e você percebe que a vida está indo, e a destruição está entrando, e também está havendo morte. Tem algo vindo para matar você. Pode ser até algo físico e algo real, algo palpável, algo que não seja uma metáfora aqui, uma linguagem, algo que seja real. Você fala, olha, tem sim, pastor. Tem algo que está roubando a minha vitalidade, eu não me sinto vivo mais. Meu irmão, não foi para isso que o Senhor chamou a você. Nós estamos indo por todo esse caminho porque antes do pecado tínhamos algo muito bom. Depois do pecado temos algo totalmente transtornado, um ambiente caótico, com uma vida caótica, com tudo disfuncional, com tudo desproporcional do que Deus estabeleceu. Aí vem Cristo. E Cristo, ele não projeta uma vida só na eternidade. Ele projeta uma vida que a eternidade entre no cronos, no tempo cronológico. Ele projeta um resgate que começa hoje e proporciona a vida em eternidade hoje. Isso é muito, muito profundo. O Senhor Jesus falou que essa é a vida eterna, que te conheça como o único e verdadeiro Deus. O apóstolo Pedro, ele está lá, e de repente Jesus fala, vocês estão querendo ir com a multidão que já foi, porque a palavra que ele falou é vida, e não é carne. Ele falou, a carne é espírito e vida, a carne não vai aproveitar, então vocês querem ir junto com a multidão que já foi? Pega o bonde, entra no barco, não perde carona. Pedro fala assim, para onde, mestre? Você entendeu? Ele falou assim, aonde está a fonte da vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele falou, da onde eu bebo? A água que eu quero isso aí que você tem. Então preste atenção, existem pessoas que não estão vendo, mas o próprio ato de desobediência a mandamentos vai lhe roubando a vitalidade. Você quer ver coisa que faz você perder força na vida, vigor, ânimo, fruto, que faz a vida ficar sem resultado, uma vida muito desprendido de energia, pouco retorno, é desobediência. Você quer ver alguém ser posto num sistema de escassez, de sequidão, é o desobediente. Meu irmão, se você hoje tem uma raiz ainda, uma inclinação para desobediência, resolve hoje. Resolve hoje. Porque o Senhor, ele não quer você sendo roubado na sua vitalidade. Ele quer fazer você ocupar um espaço frutífero. Todas as árvores que Deus colocou no jardim, quando ele pôs o homem no jardim, ele abençoou tudo, dizendo, frutifique e multiplique. Pergunta que não quer calar é, existia maldição? Por que a palavra de Deus faz questão de dizer, e abençoou, dizendo, é a bênção. Ele falou, para esse fim eu libero vocês. Para esse fim eu determino que tudo aqui será frutífero, com poder de continuidade. Você não traz árvore do nada. As árvores se multiplicam. Você não traz seres humanos do nada. A gente se multiplica. Tudo tem poder de continuidade. Quando Deus abençoa todo esse sistema de continuidade do reino dele aqui na terra, que Deus abençoou o homem, ele esperou que o homem fosse o que ele estabeleceu para que o homem fosse. Só que o homem se perde. Aí talvez você olhe para o evangelho e você pensa que eu sou uma pessoa escrava, presa. Pô, tu tem um monte de coisa que tu tem que obedecer. E quem te disse que essas coisas me são pesadas? E quem foi que te falou que obedecer os mandamentos do meu Deus, para mim, é ruim? Quem foi que te disse
Que eu, sendo um homem de uma mulher só, sou infeliz. Não, você não sabe que toda obediência promove algum nível de desfrute que nós não conhecemos fora dela. Talvez você não entenda que a bênção que está sobre o casamento da qual eu desfruto me faz viver resultados. Anda perto, irmão. A gente tem medo, não. Pode andar perto de mim. Me veja nos meus defeitos, quando eu fico chateado, me veja aí. Aí você vai ver se eu sou de verdade ou se eu sou de mentira. Agora, do contrário, sabe o que acontece? A pessoa não quer viver princípios, não quer obedecer aquilo que rege. Princípio é da onde tudo se tem origem, aonde se baseiam as coisas. Quer construir casa só de parede e botar uma laje em cima e seja o que Deus quiser. Tudo vem ao chão e depois ela fala, viu, ninguém é tão assim, ninguém é tão assado. Nenhum homem é santo, nenhum homem é puro, todo mundo é impuro. Mas que mundo é esse? Quem foi que te falou isso? Quem foi que te instruiu assim? A palavra diz isso, ela afirma isso. Se ela não afirma, meu irmão, a tua voz para mim, você é o quê? Um ser de quê? 40, 50 anos? É só isso que você tem? Nós temos aqui princípios eternos. Tu acha mesmo que eu vou ficar no tempo? Você não é atemporal, a palavra é. Ela moldou o caráter de anos e anos de cristãos. Vem você, na atual geração, e quer questionar ela. Quem somos? Meu irmão, é muito fácil. Olhar para alguém e falar assim, você não pode. Quantos anos vocês têm de casar? 3. Eu estou tão ruim de falar, mês que vem. Eu estou tão ruim de falar de casamento. Eu cheguei para Milena, eu falei assim, Milena, você vai fazer 1 ano nela. 3, pastor. Caraca! Eu falando que a menina tem 1 ano de casada, ela falou 3. Então, por favor, a velhice nesse sentido já começou? Então eu estou muito ruim, então eu pergunto. Esses 2 anos fiquei em off, irmão. Eu saí do ar. Então presta atenção aqui. Por que eles são jovens e são decididos e resolvidos do casamento deles? Por quê? Eu acho interessante, né? Eles são os propagadores do nosso curso de UAM. Cara, que delícia. São os primeiros a formarem no curso de UAM. Primeiros, vocês foram primeiros. Aí, quem deu aula para eles, infelizmente, não continuou com a gente. Cara, que delícia. Porque a gente pode falar com eles assim. Vocês lembram disso? Eles ponto para casar. Os seus líderes não ficaram muito bem na vida e acabaram com suas ações negando o que ensinava para eles. E foi uma crise para eles. Tipo, quem nos deu aula não está seguindo. E agora, pastor? Falei, o que eles ensinaram foi princípios. Nós não somos pulga, gente, para andar no couro de ninguém, seguir ninguém. A gente não precisa ficar de parasita sugando a vida de ninguém, só a vida de Jesus. Então preste atenção aqui. Começaram a seguir princípios. Aí o que aconteceu? Casaram, tal. Começaram a trabalhar com a liderança. Aí eu virei e falei assim, UAM. Eles vai ter UAM. Vai fazer UAM. Agora são professores de UAM. Agora estão atrás das cobaias. Para dar. O que é UAM? Curso de noivos, olha só. Esse é o problema da palavra em inglês, né? Você entendeu? Os mais entendidos falam O que é um? É porque o Casados para Sempre tem uma filosofia. Não serão mais 2, mas uma só carne. Então Deus nos faz uma unidade. O casamento é algo que se vive na plena unidade de 2, que se tornam 1. Esse é um milagre que só Deus faz. É isso que aprendemos no Casados para Sempre e no curso de noivos. Agora estão aí tentando fazer uma campanha para ver se alguém... Cara, tem gente de fora vindo pegar a bênção e tem gente de dentro. O que vocês estão rindo, irmão? Falei em nome de ninguém. Eu sou a pessoa mais, como é que fala, discreta nessa igreja. E aí, gente? Eu sou a discrição, só perco a Mayra aqui. Querido, presta atenção aqui. Você crê que o Senhor tem uma experiência muito mais profunda do que os seres humanos são capazes de viver para a tua vida, não? Eu sempre criei. Eu creio na paternidade mais profunda, eu creio no casamento mais profundo, eu creio nas finanças mais profundas. Eu declarava, o meu chefe botava lá meu contra-cheque, eu pegava o contra-cheque e falava assim, Senhor, não fazia sentido nenhum isso, Wagner. Nenhum. Olha só,
Eu pegava o contra-cheque e falava, Senhor, obrigado pela fonte que é a Compacto. Mas isso aqui não é o meu salário. Foi muito obrigado. Eu creio que vem tudo que eu preciso vem de ti. Então o Senhor faz. Quer pegar os milagres? Voltei de férias. Não tinha reajuste, já tinha sido reajustado o mínimo. Não tinha ninguém, tinha ganhado aumento. Meu chefe chegou, me deu o contra-cheque, falei, opa, obrigado, senhor Hermínio. Eu fui assinar o contra-cheque, assim, só eu, né? Falei, tem dinheiro a mais aqui. Ele, você ganhou um aumento. Eu voltei de férias. Aí eu falei assim, Deus abençoe. Quase, é porque é estranho. Recebe um aumento. Tu ia chegar lá no... Ia falar assim, por quê, gente? Então eu falei, obrigado aí. Eu fiquei querendo perguntar, não. Eu falei, cara, agora eu vou ser perseguido, irmão. Aí eu comecei, né? Ficar vendo os amigos, falei, gente, alguém vai comentar que foi aumentado o salário? Gente, ninguém tinha sido registrado, só eu. Acabou? Uma menina entrou na sala pediu uma audiência com a presidente da empresa. A dona, 50% das ações é dela. Aí falou assim: eu quero que aumente meu salário. Por causa disso, meu chefe não tá aumentando meu salário. E eu quero pedir também que aumente do menino do arquivo. Calma. Aí, a nossa presidente foi viajar. Curtir carnaval fora de época, num local aí, num país desse aí, sei lá. Aí de lá ela ligou. É assim também. Todo dono de empresa, ele. Eu tenho um funcionário. Peraí. O do arquivo. Esqueci, gente. Ligou pro departamento pessoal e falou assim: aumenta o salário do menino e aumenta o salário da fulana. Fui receber meu contra-cheque. Vou me acostumar, hein? Aí eu. É... Aí o meu chefe, você ganhou um aumento. Só você e a fulana. Aí eu fiquei, eu sempre quis perguntar, por quê? Aí eu fiquei assim, ela veio e conversou assim, Jefferson, teu salário aumentou? Aí eu falei assim, sim. Ela falou assim, eu cheguei lá e falei, para aumentar o meu salário e o teu. Pensando, sabia que tu tinha esse poder não. Mas não tinha não, gente, ela era auxiliar. Auxiliar de contabilidade. Acima dela tinha um monte de gente. Acima de mim nem contava. Tinha gente que não estava abaixo de mim, mandando em mim, para tu ter noção como é que a coisa estava ruim. Sério, nos cargos eu era dos cargos, eu não era auxiliar. E eu era mandado pelos auxiliar. Negócio ruim, gente. Depois eu comecei a fazer meu nome, sou bobo. Aí, eu falei para ela assim, mas por quê? Eu falei que era para aumentar. Eu falei, eu quero que o menino do arquivo também receba aumento. E ela ligou, Jeff. Ela tá num lugar tal, aí citou lá o nome, que eu não lembro do país, e falou assim, ela estava de férias. Ela ligou para o departamento pessoal e mandou aumentar o nosso salário. Não é que esse trem funciona, gente? Eu sempre fiz isso, irmão. Eu já ensinei aqui pessoas e pessoas já desfrutaram desse milagre. De saber o seguinte, Deus tem as suas fontes e o seu trabalho é a fonte normativa, né? Lógico, se todo mês você espera receber e trabalha para receber por mês, mas você vai viver só disso? Ficou confuso, né? Sinal que a sua finança é só da força do seu braço. Cuidado. Eu não sei se você lembra, mas se você já orou de forma hipócrita num futebol ou num cemitério, o Pai Nosso, você pediu o pão nosso de cada dia. Estranho isso, para quem não crê. Ou você queria pão mesmo, trigo? Esclarece. Talvez o Senhor você só queira dele pão francês. Pô, escolhe bem. Aquele outro, suíço, que por sinal fazia muito bem na padaria. Humilde. Hein? É só pão mesmo, gente. Você quer? Só isso? Quando você diz, ora, o pão nosso cada dia dá-nos hoje. É só de mentirinha, né? Só de faz de conta. Não é isso? Para agradar os amigos, vamos puxar o couro aqui no futebol.
Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí você não quer o reino também, é tudo fictício, né? Essa oração é oração boba, né? Você faz. Se não é, por que que tu pede? Se tu pede, por que que tu não crê? E se tu não crê, o que que tu está fazendo em Deus, meu Deus do céu? Foi Ele que pediu para tu se relacionar com Ele, acreditando que todo dia Ele quer prover na tua vida. Então, por favor, mas tudo isso sempre foi debaixo de quê? Obediência. Eu sempre olhei pelo prisma da obediência. Eu nunca permiti o meu ser, nem para mandamentos e nem para direções específicas que Deus dava a mim. Eu lembro de ofertas que eu tive que fazer que me doeram. Coisas que eram bens meus, que eu tinha apego, dona Tânia, sentimento. E um dia Deus fala, dá. Eu falo, por quê? Isso não. Cara, vai por mim. Se livra de qualquer apego. Porque Deus sabe falar assim, me dá teu filho Isaac, a quem você ama. Ele sabe te pedir as coisas. E ele ainda pede assim, você ama, me dá. Então por que da obediência? Será que Deus pede obediência por obediência? Será que a obediência é um ato sem sentido de Deus? É um ato solto, isolado? Será que Deus quer só obedecer para falar, eu mando você, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Será que é essa coisa imperativa, né? Ali e tal, é uma ordem, é um negócio pesado, é um fardo. Será que é assim? Não. Vai por mim. Toda vez que Deus te pede uma coisa específica, eu tô indo pelo específico, mas eu quero mais focar em mandamentos. Mas toda vez que Deus te pede algo específico, Ele está querendo liberar teu coração. Alguma coisa entupiu você. E isso está mudando a tua essência. Porque Deus não pede nada, gente. Presta atenção aqui. Deus não pede nada por pedir. Deus não precisa de nada. Quando Deus pede, Ele quer observar a essência que você carrega. Sabe por quê? Abraão não estava dando Isaac pensando assim, diz o texto de Hebreus. Ele não estava pensando assim, cara, é de mentirinha. Não, a Bíblia diz que ele estava pensando que Deus iria ressuscitar Isaac. Por quê? Porque ele está falando, não faz sentido, não é lógico, ele pediu, é dele, eu devolvo, mas eu sei do seguinte, ele também fez uma promessa e ele não é doido. Se ele está me pedindo para sacrificar o que ele falou que era meu, e por meio desse, o meu descendente, até então Abraão está entendendo, virá a bênção de Deus, a bênção geracional, os meus descendentes vão seguir o caminho. Quer dizer, eu estou sem filho, demorou um tempão, agora eu tenho um filho meu com a Sara, de acordo com a promessa, ele está pedindo, vou entregar. E eu sempre digo uma coisa, Isaac morreu sim ou não? Não precisa responder, senão você vai responder não, mas eu vou responder sim, aí vai ficar aquele negócio que parece que eu te induzi a errar. Vocês sempre erram. Nunca vi, gente. Por que ele morreu? Ele não precisava morrer fisicamente, ele precisava morrer na decisão de Abraão. Abraão precisava desapegar. Tu tem muita coisa, gente, que é tirada de nós, não é por causa que Deus é mau, é porque nós somos apegados e aquilo disputa, gerando em nós uma essência errada. É isso que eu quero te colocar. Quando Deus te pede no mandamento ou numa posição, Ele está querendo produzir a essência correta. Talvez o teu coração precise ser corrigido. E só se corrige na obediência. Presta atenção nisso, não é orando. Você vai orar 500 anos no Espírito. E Deus vai falar, não, não é, o que você está clamando? Tem que se posturar, bora, postura. Levanta a mão, bate no mar. Vai ter momentos que você vai estar querendo, muito lenga-lenga com Deus, vai passar 15 horas adorando, vai passar 17 horas orando, vai passar 7 dias jejuando só na água. Não que você não deva fazer algum jejum, não que você não deva adorar, não que você não deva orar. O que eu estou dizendo é o seguinte, só se resolve mudando a essência, e a essência Deus te pede o quê? Obediência. O nosso problema, o porquê da obediência? Nosso maior problema como cristãos da nova aliança é entender algo que a gente precisa compreender. É preciso compreender que as bênçãos decorrentes da obediência ainda são parte da nossa vida com Deus. A gente está desvinculando porque é graça, é discurso da graça, e a gente não percebe que o nosso crescimento, a nossa maturidade, nosso avanço com Deus, nosso dia a dia com Deus, ainda passa pelo assunto da obediência. Existem pessoas aqui que estão maculadas por essas doutrinas malucas,
que parece pregar a graça, mas está pregando a libertinagem, está pregando uma vida fácil com Deus, uma vida sem desprendimento, até sem a cruz e o negue-se a si mesmo do dia após dia. Como é que pode? Somos chamados a nos negar, somos chamados a seguir e não temos que obedecer. Não temos nada a obedecer, estamos soltos, como se a graça tivesse nos deixado à deriva. Não! A graça de Deus nos educa, nos ensina. Como é que nós podemos ser ensinados a obedecer a nada? Não existe isso. Por algum tempo, essa falácia entrou e essa ideia de que Antigo e Novo Testamento, essa partição da Bíblia, que Cristo não faz. Vale dizer que Cristo não faz e a Bíblia não faz em lugar nenhum. A má compreensão na sua mente é quem faz. Um pastor mal intencionado, tentando, todo mundo que faz isso, gente, só quer um ponto. Só um ponto. Tem que dar ou não tem que dar o dízimo? E vem acompanhado do tem que dar ou não tem que dar. Devolva a bola. Tem que honrar ou não tem que honrar pai e mãe? Isso está onde? Dízimo não está na essência do decálogo, dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe está. É lei purinha. Lei lá, das 10. Honrar pai e mãe. Posso ensinar seu filho a te desonrar? Não, pastor. Paulo também citou isso aí, não. Então como é que você só quer resolver o dízimo? Alguns aqui queriam guardar o sábado. Seria bom, né? Seria bom. Só sábado, encerramento da semana. Vamos lá. A gente ficar em casa, adorando o Senhor, curtindo nossa família, ensinando a palavra. Você não ia fazer isso, não. Você ia para Netflix. Então você nem quer guardar o sábado. Tá? Sai daí. Preste atenção numa coisa. Somos chamados na palavra. A Duda vai me ajudar, Filipenses 2:12. Nós somos chamados à obediência. Meu irmão, eu quero te mostrar como é que toda a igreja teve o que obedecer e teve o que seguir. Vamos ler juntos. Depois do Filipenses ainda, nós vamos ao capítulo 4. Filipenses 2:12 diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele está falando, já que eu não estou aí, faz bonito, vocês não são obedientes de vista, não precisa de ninguém estar olhando para você estar fazendo o que deve. Você deve fazer o que deve, porque tem que ser feito. Ele diz, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Agora o 4, vamos lá no 4, Duda. 4:9 diz, o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim. Meu Deus, ele está falando, aprenderam, receberam, ouviram, viram. O que ele falou? Ponham, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ponham isso em prática, façam algo com o que eu ensinei, continuem obedecendo, desenvolvendo a salvação. Como que não há o que obedecer? Não para por aí. E a gente precisa entender que o próprio ato de fazer, o que vai acontecer? Fazendo, a gente vai se desenvolvendo. Fazendo, a gente vai alterando a nossa essência. A obediência à palavra e a prática dela, dos mandamentos. Pegar um mandamento e falar, Deus, eu não tenho forças em mim mesmo, mas esse mandamento diz e eu assumo, eu confesso, está certo. Deus, a palavra diz que é para eu ser fiel à minha esposa e tem uma carnalidade querendo me tirar disso, mas a palavra diz que é para eu ser fiel e eu não quero ser um adúltero. Deus, me livra de todo adultério, tira dos meus olhos a cobiça, tira da minha carne essa essência ridícula de infidelidade. Senhor, me faz um homem confiável. Está entendendo, meu irmão? Os mandamentos não quer podar a sua ação, ele quer tornar você aquilo que agrada a Deus. Ele quer levar a gente lá de volta ao antes do pecado. Ele quer levar a gente à essência correta. Então, no próprio ato, aprenda isso, o próprio fazer te torna. É o próprio fazer, é o crer que é possível pela graça. 1 Tessalonicenses 4:1. Gente, esse texto aqui, para mim, meu Deus, a pessoa fala assim, ó, pastor, como é que você está, irmão? Estou indo. Eu tenho medo dessa frase. Porque geralmente quem fala que está indo, não está indo para lugar nenhum. Já percebeu isso? Como é que está a dieta? Está indo. Está indo pelo ralo. Geralmente é pelo ralo, gente. Fala sério, você já averigou depois do tô indo o que seria tô indo? Geralmente já está indo mal. Então, gente, olha isso aqui. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, aprenderam.
Ficou só no aprendizado? E efetivamente o estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais. Eles estão indo, né? O próximo texto. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Ele está falando, foram muitas. E ele falou, vocês estão pondo em prática. E ainda estão pondo em prática, progredindo. A gente tem noção. Não é cada dia menos, é cada dia. O Senhor te ensina sobre vida cristã, sobre devoção. Nós acabamos de falar bastante sobre devoção, não falando sobre as práticas em si. Acabou que no trajeto eu entendi que não era isso. Era mais a tratar a essência da nossa devoção. E a gente falou muita coisa, né? Lembra? Casa a frase para a glória de Deus com aquilo que você está fazendo e veja. Se cabe. Né? Tá lá, tem uma mulher do teu trabalho, te deu o zap dela. Aí você fala, para a glória de Deus eu vou continuar esse assunto aqui. Para a glória de Deus. Pediu um nudes. Aí você fala, para a glória de Deus eu vou mandar meus órgãos para essa pessoa. Viu? Não casou, né? Não casou? Então, se não é para a glória de Deus e não dá para ser, não dá para ser praticado. Percebeu? É fácil andar em santidade. Pastor, está certo ou está errado? Joga para a glória de Deus e bota depois a atitude e você vai se responder. Nem vai precisar de mim. Estou ensinando para você não ficar me perguntando. Viu? Pergunta para a glória de Deus. Ficar lá no trabalho, cochilando, enquanto os amigos estão trabalhando. É para a glória de Deus? Já bota para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus, 8 horinhas de sono. É assim, gente. Teve um rapaz que virou para mim, eu estava contando isso na imersão, né? Eu estava conversando com um amigo, aí ele falou assim, que eu brinquei, né? Culpa do Túlio, esses assuntos. Eu falei, pô, cara, o Túlio falou, cara, 40, cada lado, 40 é o aquecimento dele no supino. Aí eu falei pro amigo assim, rapaz, eu faço 40 no total morrendo. Aí eu falei, caraca, cara. Aí eu, e você? Aí ele, pô, pastor, eu vou assim, 25, 30, 40. Eu vou subir na carga e diminuindo as repetições. Eu falei, não, é uma estratégia, tem outras. Ele, não. Aí eu falei assim, pensando, né? Caraca, o cara tá dando com o peito assim. Pensei, 25, 30 e 40. Falei, caraca, cara, menos do que eu e o Túlio. Aí eu dei um estalo assim, falei, não, peraí, eu não entendi. 25 é 25 total? Ele, não, pastor, 25 de cada lado. E, caraca, cara. Aí eu fui dar desculpa. Eu pensei, pô, armei aqui, ó, cara de marombeiro e falei assim, mas eu só tenho de anilha 50 no total. Aí ele, vai em Areia Branca e compra. Lá na feirinha vende baratinho, pastor. Satanás, transforma a pedra em pão, transforma. Pega uma coisa aqui comigo. Por que Paulo ensinaria o mandamento da honra? Com promessas que são ofertadas. Se ele entendesse que o evangelho da nova aliança não recompensa a obediência. Por que Paulo ficou louco? Ele chegou lá em Efésios 6, manda filho obedecer pai. No 2 ele manda honrar, e ele diz, é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e que você tenha uma vida longa. Por que ele vai e traz essa proposta de obediência com resultado, se isso não cabe para a nova aliança? É mentir, é iludir. Caso contrário, meu irmão, o evangelho ainda mantém de pé essa estrutura. Obediência gera resultados. Eu estou te dando um segredo aqui. Tem muita coisa que você está falando, caramba, eu quero consertar isso, estou orando e a coisa não muda. Tem alguma ação que você não está praticando. Pode ter certeza, Deus é muito prático, gente. Isso praticar e o Deus de paz será com você. Ele está falando só depois da prática, não antes dela, não até durante. Às vezes a gente começa a fazer, gente, a gente começa a falar, cara, eu não tenho força, mas vou dar um primeiro passo, eu vou dar um primeiro passo. Cara, nesse primeiro passo é incrível. Meu sogro sempre falava assim, Jefferson, bota o pé na água, bota o pé na água. Quando ofereceu esse terreno para a gente, botou o pé na água. Cara,
Eu tinha feito uma oferta a Deus, num congresso. Uma pessoa pagou a pulseira à igreja. Eu chamei as pessoas, comuniquei e falei, cara, esse dinheiro é da igreja, R$ 40. Eu vou dar de oferta. E é pelo nosso terreno. Eu vou pedir a Deus falar, Deus, eu te honro. E eu sei que só do Senhor vem essa fonte. A gente precisa de um milagre, precisa de um terreno para sermos igreja. Olha isso aqui. Botei os 40 lá. Aí ficamos aguardando a van. Gente, que dia difícil. Fadídico dia. O Anselmo vira e fala assim, pastor, esqueci de falar com o senhor. Tem um rapaz que lá de perto de casa lá, que ele está vendendo, parece que é aquele terreno, pastor. Eu falei, não pode. Mas esse terreno aqui, todo mundo falava que a mulher era doida. Deixava ninguém fazer nada aqui, não. Ela, não sei se o pessoal conhecia as histórias, mas a história. Eu vim com a Anice aqui, ó, na época que a Ana morava aqui. Você lembra? A gente veio conversar com a Ana falou assim: não, esse terreno aí não, tá doido, não entra aí, não, mulher é doida. Aí tá. Aí a mulher partiu. O conhecido do Anselmo, que era corretor, foi lá na igreja. Aí chegou e falou: tá tanto. Falei, não, tudo bem. É aquele terreno mesmo, é aquele terreno mesmo. Eu volto a conversar com o senhor. 70 mil. Falei, eu volto a conversar com o senhor. Subi lá em cima, chamei a Cátia, a pastora, e falei assim, gente, minhas pernas estão até trêmulas. Meu Deus, gente, eu fiz o... Isso. 70, mas estava vendendo por 32. É, essa loucura. Gente, vocês vão entender. Não, nós pagamos 40 mil. Nós pagamos 40 mil nesse terreno. Aí, muito sinistro. Eu fiz maior cara de que tinha dinheiro. Falei, meu irmão, a gente volta a conversar, pode ficar tranquilo, cara. A gente volta a conversar. Não, nós vamos comprar aquele terreno. Subi lá em cima e falei, gente, eu fiz uma cara de quem tinha dinheiro, mas aí, meu Deus, minhas pernas estão bambas. Sério, eu peguei a cadeira, puxei e falei, gente, é aquele terreno, é aquele terreno. Meu Deus, cara. O cara vendeu e vendeu parcelado. Nós demos entrada, prometemos mais 10 mil que a gente não tinha. Foi uma loucura. Doar o cavalo, não vender o cavalo. Não trouxeram a oferta do cavalo. Eu estou até hoje com o cavalo doado para a igreja, que eu não vi até hoje o cavalo. Não, meu cavalo eu dou de oferta. Saudade dessa época, gente. Pelo menos o pessoal ofertava os cavalos, gente. A gente tem uns motores aí com mais cavalo para ofertar. Brincadeira. Pontei. Ô, Léo, tu botou logo ali. Aí eu fico de frente para os cavalos, mais cavalo, olha lá. Quanto cavalo, meu Deus. Um passo de obediência, mas vem para. Olha para mim. Não foi uma oferta imatura, não. Eu orei muito, porque eu senti, eu pensei, eu estou ofertando o dinheiro da igreja, não é meu. E as coisas acontecem, irmão. Acontece. Se eu for te contar como que foi aquele lugar ali, é tudo de forma milagrosa. E na nossa vida, é tudo muito louco. Louco, louco, louco. Louco. Você deve estar se perguntando como é que a gente, né, compramos uma casa. Cara, eu nunca pensei que isso fosse acontecer tão cedo. Eu nem tinha esse sonho, vou ser muito sincero. Eu tô falando francamente para você. Diante do Senhor, seria mentir, falar, meu Deus, eu acordava pensando no dia que eu vou ter uma casa. Não, não, não fazia isso. De coração mesmo. Loucura, cara. Quando a minha sogra fez a proposta, eu fiquei com vergonha. Rua tranquila, né? Depois você pensa aí e conversa com ela. Aí ganhamos uma ida para Búzios no nosso aniversário de casamento. Estamos lá em Búzios. Descobrimos que a gente não tinha entrada. Seguro que acionou a gente, negou pagar. Está até hoje na justiça. O seguro acionou a gente e falou, não tem nada para te pagar. Explica isso aí. E tinha, estava lá, no aplicativo e tudo. Botamos na mão de um péssimo advogado. Apelidei agora na minha mente ele de devorador, porque foi isso que ele fez. Né, Nice? Nice, minha sogra, a gente, está todo mundo debaixo desse gafanhoto. Cara, não é advogado, ele sanguessuga, meu Deus do céu. Aí tá bom. Minha sogra falou assim, não temos a entrada. Vamos fazer a proposta. Faz aí, já que é você que vai fazer. Gente, você quer comprar uma coisa? Leva a minha sogra. Leva a minha sogra. Vai comprar por R$ 10. R$ 10. Rapaz, ela compra teu carro e você paga a limpeza, a troca do nome, e daqui a pouco tu se pergunta assim, com o que eu fiquei? Eu ainda levei em casa e voltei de Uber. Deixa minha sogra negociar contigo não, cara. Aí, é sério?
Ela virou e falou assim: nós queremos parcelar a entrada também, que a gente não tem entrada. Fomos para abuso, gente. Meu coração, quando eu lembrava disso, eu pensava, gente, isso é um abuso. Não pode fazer um negócio desse. O cara vai entrar, vai quase ganhar um aluguel. O cara falou assim: eu topo. Teve um dia que eu virei pro cara e falei assim: cara, de coração mesmo, cara, eu queria te agradecer pela venda da casa. A minha cara era essa aqui, ó. Lembra do salário? Eu tava querendo falar assim: por quê? Por que tu vendeu, cara? É loucura, gente. É muita loucura. É uma atrás da outra. Mas tudo sempre tem um passo de obediência. Nunca pode ser coisa por coisa. Toda coisa que a gente cumpre, toda regra que a gente obedece, tudo que a gente faz, tem uma forma para tornar o coração da gente aquilo. Você acha mesmo que Deus quer só que você fique ajudando a igreja? Essa é uma visão desgraçada de contribuição. Eu quero ajudar a Andressa. Gente, começa a fazer coisa por quem não depende de você, não precisa. A Bíblia diz que se você faz por quem você espera retorno, o que você faz demais? Faz sem querer nada em troca. Começa a praticar isso. Sabe, tu pega na igreja, tem uma família pensando em necessidade. Você é o primeiro. Também faça isso. Mas, Anselmo, eu conto isso sem nenhuma coisa. O Anselmo e a Kátia construíram a casa deles depois de 8 anos. Cara, eu fiquei muito feliz quando o Anselmo me chamou para ir lá orar. E eu estou no meio de uma obra. A gente olhou um para o outro e falou assim, cara, a gente não pode ir de mão vazia. Queria eu poder chegar lá com aquela geladeira que tu quer. Não posso. Não posso, mas o meu coração tem isso. Se eu pudesse, eu faria. De coração mesmo. Falei, cara, vamos comprar um jogo de copo. Pegamos uma das plantas que a gente... Porque esses meninos aí zombaram de mim. Tô magoado com vocês. Vitor e esses dois ali. Magoado. Eu tirei 7 mudas daquele coqueiro lá da frente. 7. Perfeito. Profético. Aí, brincadeiras à parte, tô magoado com a gente. Cara, assim, que isso, pastor? O que você está fazendo aí? Eu lá trabalhando, eles, ué, pastor, que é isso? Pecado, tô tirando muda, cara. Aí, levamos uma muda de planta para cá e levamos um jogo de copo. Você acha mesmo que depois disso eles saíram da miséria? Tava bebendo na latinha de milho, com todo respeito, tava bebendo na latinha de milho, e agora, por causa do meu copo, o Anselmo, que acabou de construir uma casa, ele estava precisando do meu copo. Eu falei, seu miserável, toma aqui um copo. Seu sem copo, só de requeijão, né, quando eu venho aqui. Era isso, gente. É honra. É olhar e falar, meu Deus, eu quero fazer parte de alguma forma disso. E eu queria, poxa vida, joguei muito verde, vamos pintar aí. Eu queria muito ter metido a mão em alguma coisa, é sério, gente. Eu não sei ser um imprestável. Assume isso também. Aprende comigo, por favor, isso. Uma virtude do Senhor na nossa vida. Não ser imprestável, multiplicar os talentos que temos e oferecê-los. E não fica com essa ideia de miséria, de ajudinha, de esmola, de fazer o miserável. Olha aqui como é que eu sou superior a você. Olha o dinheiro que eu tenho que tu não tem. Tem gente que faz assim, né? Para ajudar, o cara estufa o peito, meu irmão. É por isso que falou, esmola, que não sabe a tua mão direita o que fez a tua esquerda. Ou o contrário, eu não sei qual. Sabe por quê? Na hora da ajuda, pode rolar uma ideia. Reconheça-me. Então, tocar trombeta e falar, opa, anunciar. Ó. Ei, olha o que eu vou fazer aqui agora. Aí, miserável, toma aí. Ele está falando assim, faz escondido. Se é para ajudar, faz escondido. Agora, quando é que você vai começar a ter uma cultura de obediência, por exemplo, a um princípio chamado honra? Quando é que você vai fazer por honra? Quando é que as suas ações vão conferir honra? Honra. Considerar o outro superior a você, maior do que você. Quem já me viu servindo aqui, alguns de vocês já entenderam que eu não pareço teu pastor quando eu estou te servindo. Porque eu faço como se você fosse o meu dono. Eu falo, meu servo. Quando eu estou para te servir, meu irmão, eu quero te dar o melhor. Eu quero te dar o melhor. Eu quero fazer o melhor. Eu quero poder tirar de mim para servir você. Sabe por quê? Considerar o outro superior. Eu não estou acima desse mandamento de Filipenses 2:4. Eu não estou acima dele, nem você, nem ninguém aqui. Só que você se considera superior a todo mundo. Você acha que com isso você está conferindo a essência correta em você. Preste atenção. Os mandamentos de Deus, neles, estão presentes
as essências de Deus, o que Deus é em pessoa. Quando Deus te mandou o que obedecer, gente, ele estava te falando assim: se torne o que eu sou. É isso que eu espero de você. É isso que seria a minha essência em você. Esse comportamento libera em você a essência que eu espero que você tenha. Então, quando Deus te chama a dar, quando Deus te chama a ser, quando Deus te chama a obedecer, qualquer que seja o nível, qualquer que seja a prática, Ele não está fazendo uma coisa vazia, Ele está te tornando alguém. Pastor, por que a igreja prega 10%, pastor? 10% tem que fazer na calculadora. É do líquido, é do bruto, é do quê? A igreja não prega isso não, irmão. Quem te enganou? A igreja prega que você pertence a Jesus, que ele te comprou. Ou você não chama ele de Senhor, porque só será salvo quem o confessa como dono, como Senhor da vida dele. Não é Salvador, não. Te informar errado. Com muito amor, Jesus quer mandar em você, ó. Ó que mensagem evangelística. Chega a pessoa, boa tarde, Jesus está querendo mandar na sua vida. Gente, você já pertenceu a um Senhor tão bom quanto esse? Acabamos de passar na imersão. O demônio assume tua mente, assume tua vida. Algumas pessoas giram em torno de demônios. Vimos uma criança que desde a infância na Bíblia até a idade de adolescente ou jovem por ali, o termo menino propõe isso. Ou seja, imagina teu filho, a vida toda do Arthur, demônio na vida dele, pegando ele, fazendo o que ele quisesse. Uma outra mulher andava assim, ó, encurvada, 18 anos presa por Satanás. Eu vou te falar, sem poder sair, sem poder ignorar aquilo, Deus não. Você anda com Deus e você já negou Ele. Você já entristeceu Ele, já desobedeceu Ele. E Ele continua te estendendo a mão para te fazer não ser assim. Pensa se você quer ser assenhorado, porque ninguém é neutro, gente. É, sujeitáveis, pois a Deus, resistir o diabo, ele foge. Se você não está debaixo da submissão a Deus, preciso continuar? Não existe campo neutro no mundo. Só existe dois ambientes, debaixo da mão de Deus, debaixo da mão do campo. Possuído pelo espírito maligno, cheios do Espírito de Deus. Não existe as duas coisas comungadas, não existe o meio termo, não existe o meio lá, meio cá. Quando o diabo está querendo me pegar, eu corro para Deus e entro atrás dele. Aí, de repente, eu saio e deixo Deus lá. Depois, ai, capeta. Não existe essa joguinho. Então, quando Deus está querendo colocar em você a virtude dele, meu irmão, olha esse texto, Deuteronômio 5, 29. Depois vamos ler o verso 33, Duda. Gente, olha que lindo, olha que ser tão pessoal. Olha a linguagem de Deus. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temesse e guardasse todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles e para sempre. 33. Andem em todos os caminhos que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, para que você prolongue os seus dias na terra que irão possuir. Ele está trabalhando, presta atenção aqui, que o ato de praticar a palavra faz a gente provar a longevidade de vida. É a eternidade entrando no seu tempo. O seu corpo está se desfazendo. Mas quando você começa a praticar mandamentos, meu irmão, quando você começa a obedecer, é como se a eternidade entrasse e prolongasse os seus dias aqui. Você entende isso? Agora vamos pensar numa coisa séria agora. Ai, não tem jeito. Quando chega a hora da morte, não tem como enganar. Se praticar a honra pai e mãe prolonga dia, a não prática desse mandamento seria o quê? Então para de ensinar isso, porque o teu pastor não acredita nisso. Eu não acredito que tenha hora. Eu acredito que a gente também provoca a hora. Pô, tu tá aí, não se cuida, não faz um nada, depois vai orar por milagre? Tá brincando, irmão? Já falei para vocês, eu ensino uma coisa. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. André, ele gosta de te matar. Então brinca.
Ele fala, tô doido para tu morrer, cara. Deus está assim, ó, morre, morre. Prazer. Eu tenho prazer em comer um churrasco, você tem? Então, se você tiver a oportunidade de comer um churrasco, tu não vai perder, não vai? Churrasquinho, fala, meu irmão, nem que eu leve a asa. Eu tô dentro. Nem que eu levo só a barriga à disposição de comer, eu tô dentro. É assim. Deus fala, o quê? Tu não está querendo cuidar da pressão, não, Paulinho? Vem cá. Ó, a foice do Senhor te colhendo. Gente, o Paulinho me fez rir hoje o dia inteiro. Meu Deus do céu, cara. Cansado. Eu não podia pensar, cara. Eu passava pela Raquel. Levou tempo para eu olhar na cara da menina. Eu passava assim. Pera aí, Raquel. Vira para outro lado. Não olha para mim, não. Para a gente terminar. Salmo 68, 6. Deus faz com que o solitário, lindo demais isso aqui, ninguém na Bíblia não há respaldo para andar sozinho na vida. More em família. O que mais que ele faz? Liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Pastor, o senhor leu lá o texto, não falou do texto, por causa desse momento aqui. Eu queria que a gente chegasse aqui. Você viu quanta desgraça no texto? Você viu quanta coisa ruim? O texto segue, eu só li uma porção para não se assustar. A Bíblia fala sobre uma vida seca, com trabalhos inúteis, com esforço sem resultado, com falta de fruto, com encurtamento. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que há caminhos que ao homem parece bem, parece bom. O final é caminho de morte. Para de dar para a sua vida a direção que você está pegando a direção do nada. Gente, quem direciona a sua vida? Você não acha que a vida é curta? Ou você está brincando com ela? Você só tem uma tacada, irmão. Seria muito bom se houvesse reencarnação. Ó, um pastor falando. Mas não tem. Não há repescagem. Você já viu quando uma pessoa volta da morte, como é que ela volta? Meu irmão, ele é o nutricionista de todos. Ele quer salvar o mundo. Ele quer curar todo mundo. Ele quer falar, gente, abandona esses teus hábitos, tu vai te matar. Eu que sei. Passei por um infarto, agora não quero saber de manteiga. Manteiga, só está entupindo tua veia, vai cair duro igual eu. Não é assim, gente? A pessoa quer aproveitar tudo. Fala, tá maluco. Eu vi lá o que é. Gente, alguns de nós só funcionam no tranco assim. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Existem caminhos. A vida existe trajeto. Se você tomar rumos, você vai chegar a resultados. Sabe o que está acontecendo com a gente? A gente não percebe que lá no fundo, o que Deus está falando para o povo de Israel não é um simples erro, tá? Não é isso, não. É rebelião, Anselmo. É falar, eu sei o caminho, mas eu não quero trilhá-lo. E para o rebelde, Deus tem um ambiente para ele, um habitat natural. Deus fala, para você eu tenho uma terra seca. Eu tenho sequidão para a tua vida. Tu vai olhar em volta, não chove. Foi isso que ele falou. Ele falou, eu vou deixar até que você trabalhe e veja os frutos. Você só não vai ter colheita. Sabe, não tem coisa horrível, gente, coisa mais horrível do que tu ver que a tua vida está escassa. Não tem tempo, não tem saúde, não tem finanças. Tudo que você adquire vem para você e parece que sai e tu fala assim, meu Deus do céu, está parecendo os inimigos de Israel, por um caminho vem, mas por 7 ele foge. Parece que você não tem nada, a vitalidade está se esvaindo e você não toma uma postura. Gente, trabalha agora. Olha para dentro de você e fala, Deus, põe a tua essência em mim. A essência de obedecer, de falar, qual é o próximo passo? O que eu devo ser? Meu irmão, para de pensar que organizar a vida pelos mandamentos que a igreja está te dando é cabresto. Cabresto você já tem, Satanás põe. E detalhe,
ele não te liberta pelo ensino. Ele não te ensina o que você deve ser. Ele impõe por meio de prisões. O mundo está regido. As ideias estão regidas. Pode parecer sábio, pode parecer até espiritual, porque a Bíblia diz desses enganos. Mas só em Jesus você encontra verdadeira liberdade. Você não foi feito para ser um rebelde. Trabalhe a sua essência. Se o primeiro que trabalha em você, eu talvez tenha lá um trabalho de discipulado para ser feito em você, você contar um pouco como era a sua relação com seus pais, porque os pais começam a dar esse primeiro limite, tá? E talvez seus pais erraram, foram pessoas que impuseram muita regra e não trabalharam a essência da obediência. A gente aprendeu na transição do infante, primeiro impõe regras, primeiro estabelece ali os critérios, os parâmetros, corta as rebarbas, depois a gente faz aquilo transferir para o coração. A pastora fez um negócio com o Felipe que está dando muito certo. Compramos um negócio de horas, ela falou que ia ensinar ele a ver a hora. Mas foi muito legal, porque ela começou a falar e eu ouvi isso hoje, ela me contando uma coisa. Quando a gente fala para ele que está na hora de certas coisas, ó, filha, aqui é a hora de... E depois fala para ele assim, ó, chegou a hora. Ele faz muito menos confusão do que chegar para ele e falar, vamos desligar essa televisão, porque agora você vai fazer a sua soneca. Vamos parar de brincar. Agora a gente está trabalhando uma essência, não tem como ficar impondo. Se ele chorar, ele vai chorando para o quarto. E vai entrar no berço chorando e vai ter que fazer a soneca. Mas por quanto tempo isso vai durar? Talvez os seus pais só te ensinaram, você com 15 anos, eles impondo, pesando. Eles não olharam para a tua essência e falaram assim, eu tenho que alterar isso aí, você tem que alterar isso aí. Você tem um coração rebelde. Tem rebelião. Aliás, todos temos, tá? Todos temos. Todos temos uma essência de levante. De você está colocando a regra? Não quero. Sabe o que Deus faz? Antes tinha lá, não pise na grama. Você fazia o quê? Deus fala assim, cara, eu vou tirar essa essência de você. Você vai olhar para a grama e vai falar, eu tenho autorresponsabilidade, a grama não é lugar de andar e eu não vou para lá. Não preciso ficar delegando a minha responsabilidade para os outros. Vou pular daqui, seja o que Deus quiser. Deus, gente, é a origem da loucura de muitos crentes. Muitos pastores. Você sabia que um monte de igreja fechou na pandemia? Para a glória de Deus. Que isso, pastor? Você segue princípios? Alguém aqui colocou cabresto, você foi obrigado a dar dízimo, batemos no teu portão pedindo as ofertas? O culto estava cancelado? Estava. Ficou cancelado por um bom tempo. Fui acusado. Ah, se o pastor voltar agora porque a prefeitura liberou, é por causa de dinheiro. O cara não estava nem no Zoom, não fazia nem o básico. E aí o cara falou para ele assim, mas cara, tu não está sabendo, o pastor falou que mesmo as autoridades liberando, ele não vai liberar o culto. Pelo amor de Deus, gente, eu sigo princípios. Tem muita coisa que Deus não tinha aberto e o homem abriu. Pastor, não faz isso não, conheci igrejas que fecharam, não sei o quê. A que eles seguiam? O que reunia essa igreja? O que congregava essas pessoas? Começa a repensar os valores, gente. Nós somos uma igreja pequena que construímos durante a pandemia. Por favor, abra a mente. Tem coisa que é de rebelião. Tem coisa que de rebelião. Tem lugares que tem que acabar, Roberta. Treinam rebeldes. Treino levante. Eu aqui não estou armado com vocês não, gente. Se você quiser dar o bote aqui, tu vai dar. Só que eu te garanto, eu sigo tanto o princípio, que eu não vou entrar na tua frente para você ser um rebelde contra mim. Tu vai se levantar. Cara, eu vou esperar a tua queda. Eu creio nos princípios. Adiante da soberba vem a ruína. Eu vou ver a tua ruína. Eu acredito na funcionalidade dos caminhos. Se você trilhar um caminho mal sucedido para a tua vida, o fim dele não é vida, é morte. A Bíblia diz o seguinte, a sua força, eu vou abater o orgulho dela. Ele diz, vocês irão definhar. Tudo por desobedecer. Eu sei que você não quer isso, você não é rebelde. Não é a sua essência. E se for hoje, coloca aos pés do Senhor e fala, transforma. Ambiente de libertação, amém? E começa a orar ao Senhor e fala, Deus, limpa a minha vida. Põe no meu coração a essência correta, a essência do Senhor. Não permita que Satanás encha meu coração. Para que Judas traísse Jesus, Satanás pôs nele a essência de Satanás.
A Bíblia diz: e o diabo encheu o coração de Judas. Comece a orar ao Senhor. Peça perdão por atos de desobediência. Desobedeceu pai e mãe, desonrou pai e mãe. Revoga agora essa autoridade. Fala: Deus, quebra toda desonra, me perdoa pela desonra. Põe no meu coração, Senhor, obedecer meus pais, honrar meus pais. Me dá a bênção de prolongar os meus dias. Meu irmão, existe sim uma bênção, existe um resultado, e nós já aprendemos pela palavra. Então, por favor, fala para Deus: Deus, se eu desobedeci um comando, alguma coisa que está travando a minha vida, eu oro e não vejo o Senhor fazer, me mostra agora, me mostra o comando, me mostra a direção, e eu obedecerei. Fala isso com o Senhor. Nós estamos aqui, meu irmão, para acompanhar você, para ver a sua vida fluir, para ver a sua vida acontecer, para ver seu coração ser ministrado pela essência do Deus eterno. Deus quer imprimir em você a sua essência. Fica um pouquinho com o Senhor e faça a sua oração, sua confissão, sua renúncia desse ato de rebelião, toda rebeldia, talvez praticada contra líderes espirituais, contra líderes na sua empresa. Peça ao Senhor: Deus, venha nivelando os caminhos, aplane os caminhos, Senhor. A rebelião foi o prelúdio do império das trevas. Deu início, deu início. Então para com isso hoje. Coloca os pés do Senhor e fala: Deus, hoje acaba esse ciclo de rebeldia em minha vida, de rebelião, de ficar se levantando contra. Hoje acaba todo ato rebelde, toda essa ideia de ser do contra. Em nome de Jesus, Pai. Nesse lugar, Senhor, todo espírito de rebelião. Senhor, todo o império, Deus, rebelde, que não se dobra. Toda a ideia do império das trevas, ó Deus, de levante, de provocar crise. Tua palavra diz que aqueles que não têm o teu espírito promovem divisões. Todo aquele que sempre divide, ao invés de unir, de promover a unidade, sempre promove a desordem, a dispersão. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu poder venha sobre nós como igreja, que o teu poder venha sobre nós como indivíduos, e nós abrimos o nosso coração e declaramos: Tu és Senhor sobre nós, não há outro, Pai. Sujeitamos, pois, a Ti, resistimos o diabo e declaramos que ele fuja de nós, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que assim seja sobre a tua vida, meu irmão. Que a sua submissão a Deus lhe conceda a autoridade para resistir a Satanás. Pastor, eu não tenho resistido a Satanás. Corrija a sua submissão a Deus. Para de orar, é com princípio. Você tem que ir lá, não é orar, é pedir perdão. Falar: Deus, me perdoa porque eu não me submeto a Ti e ainda brinco de resistir o diabo, de peitá-lo e sou sempre subjugado. Então peça perdão ao Senhor e você terá autoridade conferida pelo próprio Deus para dizer a Satanás: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te resisto pelo poder da minha fé em Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça agora um povo de autoridade. Os pais, que o Senhor te dê autoridade, meu irmão, porque você é uma pessoa de baixa autoridade. Foi essa a fé do centurião. Eu também tenho alguém debaixo da minha autoridade. Eu sei como a autoridade funciona. Então eu me submeto à tua autoridade, Jesus. Então que o Senhor lhe faça, pai, mãe, que honra as suas autoridades, para que vocês sejam pessoas de honra, que ao olhar para vocês vejam o respeito, vejam a obediência, vejam aqueles que tomam conselhos, que vocês não sejam sábios aos próprios olhos e que isso desemboque na vida dos filhos de vocês, fazendo com que os filhos de vocês também sejam submissos a vocês, que o olhar dos pais esteja sobre os filhos e dos filhos aos pais. Agora, Pai, converta o coração de um ao outro, Pai. Meu irmão, se você perdeu o coração do teu filho, que o Senhor agora te dê graça para resgatar. Eu proclamo em nome de Jesus essa liberdade, essa profecia sobre a tua vida. O Senhor te dá graça para ganhar de volta o coração do seu filho, da sua filha. O Senhor te dá graça agora para que o coração deles esteja voltado para você, que era o lugar que ele deveria estar, submisso a você, rendido a você, para que você o protegesse, o guiasse, o orientasse, o liberasse debaixo da bênção. Toda rebelião, Deus, é jogada por terra. Todo levante é desfeito. E tudo aquilo que empodera Satanás é perdido nessa noite.
Ele nada tem contra nós, pelo sangue de Jesus e pelo Espírito que sobre nós nos enche. Então vem, Espírito Santo, e toma o teu lugar em nossa vida. Nos faça a tua habitação agora cheia. Em nome de Jesus, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus agora. A essência do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão.